encerrando, se for possível apagar as luzes, eu vou ler um texto sagrado, no qual baseia essa nossa campanha dessa noite. Está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8. 1 Reis, capítulo 17. Só desligou a luz, bispo, como é que eu vejo? O pessoal vai colocar aqui no painel em cima e você vai conseguir ver. Senão você consegue apenas me ouvir. Essa é uma história muito interessante, muito forte na Bíblia, porque ela também é uma história na qual Jesus falou sobre ela. É uma das poucas histórias que Jesus menciona no Evangelho ao falar sobre as pessoas que precisam ter fé de como a misericórdia de Deus alcança algumas pessoas específicas. No Evangelho de Mateus, Jesus disse que na época que aconteceu esse texto, haviam várias viúvas em Israel, mas o Senhor enviou Elias para uma viúva na cidade de Sarepta, pertencente a Sidom. Era uma mulher que não merecia, mas que a graça e a providência de Deus chegou sobre ela. A providência de Deus, o cuidado de Deus e a misericórdia de Deus se manifesta no meio das pessoas de uma maneira muito curiosa. Eu me lembro de uma história verdadeira de uma família cujos filhos moravam na fazenda, esposas, eles se casaram, jovem casal, tiveram vários filhos, moravam na fazenda e sofriam muito. Ela especialmente sofria muito. Ele tinha um problema, homem, trabalhando muito duro, mas tinha um problema muito sério de bebida, de farra. E aquilo trazia um transtorno muito grande, tristeza muito grande. Um determinado dia muito triste, ele chega em casa e diz: olha, tem um forró lá na cidade, eu estou indo para lá. E ela diz: mas eu não posso ir, como é que nós vamos com esse tanto de menino, tudo pequeno? Isso não quero saber, eu quero viver a minha vida, eu vou, e você se vira. E eles então começaram a discutir, começaram a brigar, e ele então virou as costas, saiu no carro, e ela dizendo: não faça isso, você vai se arrepender, você vai sentir o peso, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você nunca vai esquecer disso. Sua vida vai ser destruída. Escuta o que eu estou falando. E ele nem se importou. Deixou a mulher, os filhos pequenos, entrou no carro e foi para a festa, para a bebida. A mulher, revoltada com aquela situação, que não era a primeira vez, cheio de raiva e de uma força maligna, ela então tem uma ideia, um sopro diabólico e diz: eu vou me vingar dele. Foi para acontecer uma tragédia, no meio de uma dor, no meio de uma lástima, no meio de um sofrimento. Enquanto ali mexia, seu filho mais velho, pouco mais de 5 anos de idade, puxa a barra da sua saia e diz: mamãe, o que tem para comer? Eu estou com fome. Ao dizer isso, a mulher entra em desespero, porque pensa: meu filho pedindo comida e eu preparando para ele veneno. Ela pega aquele copo, atira longe, chora um bom tempo de remorso. Muitas coisas passam na cabeça dela. O que aconteceria se eles morressem e eu não morresse? Meus filhos com fome, deixaria os meus filhos com fome?
E ela então se lava, guarda o veneno, jogou o outro fora, chora mais um pouco, se recompõe e redescobre na missão de mãe, na missão de esposa, e diz: eu vou continuar, porque eu preciso cumprir o meu papel, a missão que Deus me deu. Vai lutar com o marido, vai ter luta com os filhos e segue adiante. E graças a Deus que ela teve essa atitude, porque senão talvez eu não estaria pregando aqui nessa noite. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 20, conta uma história muito semelhante, de uma mulher que passava por um momento muito difícil, diz o texto. Aliás, aqui 17, verso 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, porque ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou, se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. Vem aqui, apanhei 2 cavacos, eu vou preparar o resto de comida para mim, para o meu filho, vamos comer e esperar a morte. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesmo, para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, que ele morreu. Então disse ela a Elias: que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade, e mataste o meu filho. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, meu Deus, também até esta viúva com quem tenho me hospedado afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa, e deu a sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. E a mulher disse a Elias: nisto agora conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa mulher, cujo nome nós não sabemos, morava nessa região de Sarepta de Sidom. A geografia bíblica naquele tempo mostra que ela, portanto, não era do povo de Israel, ela não era do povo de Deus, muito pelo contrário. A região de Tiro, a região de Sidom, era considerada uma região de muita feitiçaria. Só para lembrar, a maior rainha de Sidom, a mais conhecida, era Jezabel. Está lá no livro de Apocalipse como sinal de promiscuidade, prostituição, idolatria, feitiçaria. Pensa num povo macumbeiro, feiticeiro, e até hoje tem ruínas que mostram o quanto aquele povo era idólatra.
Naquele tempo, o povo estava muito afastado de Deus, e Elias era profeta, estava ali proclamando que as pessoas precisavam se voltar para Deus. Ainda não havia caído fogo do céu, ainda não tinha reedificado o altar, o reino estava dividido, e como a consequência daquilo que o povo tinha feito de errado, Deus fez com que uma seca viesse sobre aquela terra. A vida dessa mulher, da qual nós não conhecemos, que era ruim, se tornou pior. Ela certamente era uma mulher comum, vivia no meio do povo, tinha sua religiosidade, vivia na mesma religião comum daquele povo, dos sidônicos, estava ali, e o que o texto diz aqui, que a vida dela tinha os seus erros, que eram muitos. Ela fala dos seus pecados um pouco lá na frente, mas ela estava tentando viver depois a sua vida de uma maneira comum. Se casou, arrumou um homem, um marido. Esse marido deu a ela um filho. A Bíblia não conta detalhes, mas era muito comum naquele tempo as guerras. Ou talvez ele tenha adoecido, talvez ele tenha enfraquecido, talvez ele tenha vivido no tempo e quando as coisas começaram a se apertar, ele acabou morrendo. A Bíblia não nos fala. Talvez ele era doente como o próprio filho, fosse uma doença que via de pai para filho. O fato é que em algum momento da vida ele morreu, e a vida que era difícil naquele tempo se tornou mais difícil ainda para uma mulher que era viúva e agora tinha que cuidar do seu filho pequeno. Hoje em dia, naquele tempo havia muitas viúvas de maridos mortos. Hoje em dia existe muita viúva de marido vivo, não é? Hoje também tem muito viúvo de esposa viva também, não é? Isso aí é uma coisa interessante. Eu me lembro sempre de um pastor dizendo que via as mulheres cuidando dos cachorros e os bebês sendo cuidados pelas babás, e o marido só Deus sabe onde. Mas essa mulher aqui, ela era viúva, o marido havia realmente falecido e deixou ela numa situação muito difícil. Naquele tempo a vida de uma viúva era muito difícil. Não havia INSS, não havia seguro, mas a viúva e os pobres naquele tempo tinham o direito de rebuscar a colheita. Alguns aqui talvez já tenham feito isso. Antigamente as colheitas eram feitas de maneira manual, então ela ia aonde havia uma colheita. Depois que os ceifeiros passavam, ela pegava nos cantos os poucos de trigo que ficou, os cachos de trigos que tinham ficado, os locais aonde não havia sido colhido. Aqui em Pires do Rio, antigamente as pessoas colhiam café, as pessoas colhiam feijão, se contratava as pessoas para fazer isso. Naquele tempo era assim, tudo era de maneira manual, e ela, como viúva, ela tinha esse, digamos, direito. Era o único benefício dela, era um serviço pesado. Ela tinha que competir com outras pessoas, mas isso dava para ela o direito de comer alguma coisa. Ela talvez plantasse na casa dela, e aquilo ela trocava por azeite e o pão de cada dia, com muita luta, um outro serviço, ia vivendo a vida, conduzindo o filho. Dava para viver, dava para sobreviver. Em determinado momento, aquilo que já era difícil se tornou um pouco pior, porque veio uma grande seca sobre aquela região, e agora ela não conseguia nem mesmo ir para as colheitas, ou as colheitas eram muito fracas. O trigo que ela conseguia pegar, se você lê o livro de Esther, você vê como antigamente os pobres tinham esse direito, e ela então agora já não conseguia pegar a mesma quantidade de trigo e de alimento. Aquele ano foi um ano difícil, conseguiu trazer pouco, não dava para passar o ano todo, foi regrando das coisas que deviam. Ela tinha um lugar, a seca prejudicava, ela tinha um poço da cidade, ela ainda tinha água, e ela foi comendo dia a dia, cuidando do filho. A Bíblia não diz da idade dele, talvez ainda pequeno, por se tratar do nome filho. Geralmente quando é maior, acima de 12 anos, se põe como um rapaz, não é? Ele talvez não tivesse idade para trabalhar, e a dificuldade que ela
texto no versículo 21 chama ele de menino, então provavelmente abaixo de 12 anos. Muito sofrimento. Um triste dia, quando ela acorda pela manhã, o filho ainda continua dormindo, ela vai ao poço bem cedo, pega água, traz para o filho, ela toma água, o dia vai se passando, ela precisa comer, ela olha para o que tem na despensa, na botija, pouca comida, pouco azeite, apenas para talvez molhar um pouco, na panela, na vasilha, que era também de barro, um pouco de farinha de trigo, daria para juntar tudo, amassar, dava para fazer uma espécie de uma pizza, era o que tinham para comer. Ela disse: é o que tem para comer hoje, não temos mais, está fora da colheita, não tem mais o que fazer, vamos comer e vamos esperar a morte. Naquele momento, do pouco que ela tinha, ela sai da sua casa. As casas antigamente eram muito simples, e ela então encontra um homem. Naquele tempo havia muito respeito. Elias, vestido com sua maneira peculiar de se vestir. Ela certamente o encontra na beira do poço, ali junto àquela cidade, e ele pede a ela água. A hospitalidade naquele tempo era de uma maneira obrigatória, ainda é na região oriental, ali entre os árabes. A hospitalidade de servir água é como a gente chegar em casa e você oferecer um café, lavar os pés, essas coisas todas. E a cordialidade, porque as pessoas não tinham carro, andavam longe, no meio do deserto, fazia parte da etiqueta. E ele pede água, chegando no calor: por favor, me dê água. E ela faz isso com a maior tranquilidade, traz para ele água. Era comum da hospitalidade, uma vez que ela trouxe água para ele, ela tinha como obrigação de alimentar o seu hóspede, e é isso que ele pede: obrigado pela água, agora eu sou seu hóspede, você me deu água, você me recebeu na sua casa, eu agora quero comida. Aquela mulher então, sabendo que tinha a sua obrigação para cumprir, mas tentando explicar para ele: olha, você é meu hóspede, você é bem-vindo, você é homem e tudo, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições de te dar comida. Eu gostaria muito de te hospedar, mas eu não tenho condição, eu tenho muito pouco na minha vida. Eu tenho muito pouco. Eu tenho só um pouco de azeite, eu tenho um pouco de farinha. Eu vou fazer isso, vou comer com meu filho e depois vamos esperar a morte. Era isso que ela queria dizer. Vamos esperar o tempo passar, vamos sobreviver sem o que comer, vamos morrer, vamos esperar a morte. Sabe, amados, Elias então vira para ela: olha, traga um pouco para mim. Pode parecer uma maldade, mas isso era muito comum naquele tempo. A hospitalidade era necessária. E uma palavra ele libera sobre ela: você pode trazer para mim, eu quero comer, você tem que me fazer isso como hóspede. Traz primeiro ao hóspede, alimenta o hóspede. Eu sou seu hóspede, eu estou chegando na sua casa, entrando na sua casa, compartilhando daquilo que você tem, mas eu te digo que assim diz o Senhor: enquanto houver seca, enquanto as coisas estiverem difíceis, não vai faltar. O que ela tinha era apenas simbólico, não dava para ela viver, não dava para ela sobreviver, a não ser mais do que um dia, uma semana. Mas agora, do pouco que ela tinha, que ela compartilhava, que ela vivia, o milagre de Deus estava chegando na vida dela. Aqui eu quero trazer a primeira aplicação na nossa vida, que vivemos em tempos de dificuldade. As dificuldades vêm para todo mundo. As dificuldades da vida que a gente não espera, seja um relacionamento que não deu certo, seja coisa que deu inesperada, seja o marido que caiu na bebida, seja o homem que morreu, seja um acidente que aconteceu, uma doença que apareceu. As lutas e as dificuldades, elas vêm na casa, na vida de qualquer um. Agora é claro também que existe um ponto interessante, que até aqui você ainda está vivo, você e sua casa estão vivos, sua vida é de sofrimento, você tem problemas, tem luta na sua casa, luta com seus filhos. Essa mulher tinha luta com seu filho, ela precisava manter o filho, preocupações a cada dia, preocupações à sua volta.
Você tem preocupações a cada dia de sustentar a sua casa, de prover para os seus filhos. Seu filho te dá dor de cabeça, você mal tem como sustentá-lo, você não tem mais o que fazer por ele. Talvez o seu problema não seja dar a ele comida, mas dar algo que ele precise e ele não quer, ou que você não tenha condições de dar. Seria dar paz para a vida dele, sossego da vida dele, tirar ele do mal que ele está vivendo. E eu vou falar também sobre isso, mas o primeiro recurso que nós temos aqui é o recurso da provisão. Eu vejo aqui que a gente nunca não tem nada, a gente sempre tem uma coisa, e você no mínimo está vivo. Com todos os problemas da sua vida que você possa ter, as dificuldades que você possa ter, seja da sua vida que você causou, seja que não tenha sido culpa sua, porque essa mulher não tinha culpa de agora estar vivendo uma seca. Ela não tinha culpa do marido ter morrido. Ela agora tinha um filho, a situação era complicada. Seja qual for esse problema que você diz, eu não tenho como resolver, não tenho nada para fazer, não tenho mais nada para fazer, alguma coisa você tem. Deus te trouxe aqui primeiramente para dizer que ainda existe um restinho dentro do seu coração, dentro da sua vida, que pode mudar a sua história, ao qual Deus quer usar. É preciso ter unção na sua vida, um óleo na sua vida, é preciso ter vida, é preciso ter esperança, e isso Deus dá no coração de cada um que está vivo. Você já viu aquele ditado: enquanto a vida é esperança, tem esperança. Tenha fé, ainda é possível. Diga para quem está do seu lado: ainda é possível. É um pouquinho, mas é possível. É um raio, mas é possível. É só uma lembrança, mas é possível. Sua vida, você ainda não morreu. Sua vida ainda não acabou. A sua vida ainda pode mudar. Sua vida ainda pode ser feliz. As coisas ainda não chegaram ao fim. Ainda é possível. Por mais que você sofra e veja as circunstâncias agravarem a cada dia, de alguma forma Deus está agindo de uma maneira que você não compreende, de uma forma que só Ele entende. E eu não sei porquê, eu não sei qual era a ideia de Deus, que o próprio Jesus disse: haviam várias viúvas em Israel, mas Deus enviou Elias para uma viúva do outro lugar. Eu digo também que tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente que tem os problemas que você tem gente que tem problema pior do que você tem gente que merece menos do que você, tem gente que merece ser abençoado mais do que você, tem gente que é melhor do que você, tem gente que é mais bonzinho do que você, que não merece ser abençoado. Mas eu sei também que Deus te ama, e por um motivo que eu não sei dizer, Deus vai entrar com providência na sua vida, na sua casa, na sua família. Isso eu não sei por que Deus faz isso. Eu não sei por que Deus escolheu essa bendita viúva. Eu não sei por que Deus te trouxe aqui nessa noite, a não ser porque eu creio que de alguma forma Deus quer te tocar e fazer um milagre. Aquele pouco de azeite que ela tinha, a pouca farinha que ela tinha, era apenas símbolos daquilo que Deus queria fazer na vida dela. Era apenas um pouco daquilo que Deus queria abençoá-lo. Deus queria entrar com a providência na vida dela, o cuidado da vida dela. Ela se deixou ser cuidada por Deus. A primeira bênção foi não faltar aquela coisa simples, o pão de cada dia. Que maravilha, não é? Isso aqui era a providência básica da vida. O azeite todo dia, a farinha todo dia. O azeite todo dia, a farinha todo dia, não acabava. Ao contrário da irmã que ganhou uma botijinha, né, de barro, que botou o azeite e a botija chupou o azeite. A de Elias essa mulher era atrapalhada, né? Essas coisas que Deus faz. Ela não sugava azeite, ela cuspia azeite, ela soltava azeite. Era diferente. Farinha multiplicava. Não dá para explicar o que acontece.
Não dá para explicar a forma como Deus trabalha naquele que confia nele de alguma forma. Mas isto é apenas um sinal. De repente aconteceu uma coisa pior, que era agora um pouco mais grave. O filho adoeceu e o filho morreu. Todo aquele milagre de providência e de recursos para aquela mulher foi interessante, mas agora era uma coisa muito pior. A gente tenta entender, eu nunca vi isso acontecer, não é? Azeite brotar assim, embora eu já vi algumas vezes, a minha conta está zerada, no outro dia alguém passar um dinheiro, eu não sei saber não é? Depois eu puxo o extrato, descubro, tem hora que eu não descubro, tem gente que no meio do aperto, eu já vi isso acontecer, o dinheiro aparecer, as coisas aparecerem assim, de repente, quantas vezes eu vi a bispa dizer, eu estou com vontade de comer uma coisa, e de repente alguém liga e dá um negócio para ela, e compra a coisa e chama ela, quantas vezes eu vi acontecer. Deus manda nessas coisas. Mas aquela mulher, ela tinha um outro problema, que agora agravou, que era um problema da vida. Enquanto a vida é esperança, e quando não há vida? Enquanto ela podia sofrer com o filho, ela estava sofrendo. Agora, a morte do filho trazia a ela o sofrimento. E o texto nos diz que ela então chora e ela reconhece os seus pecados. Naquele tempo, a ideia era que Deus estava castigando ela pelos pecados dela, era essa a ideia. A Bíblia não conta o que ela fez, se ela adulterou, se ela mentiu, se era a idolatria dela, porque ela viu que era homem de Deus, se ela era uma feiticeira, se ela era uma macumbeira, se ela simplesmente uma idólatra, se ela tinha sido prostituta no templo de Baal. A Bíblia não conta, mas o versículo 18 diz que a vida dela foi uma vida de iniquidade, de pecado, que isso foi trazido novamente agora, e que por causa disso o filho dela teria morrido. Agora a coisa estava muito séria, o filho morreu, e ela então se queixa a Elias. E a palavra de Elias é muito interessante, no versículo 19, quando diz assim: dá-me o teu filho, dá-me o teu filho. E ela então tomou nos braços dela e levou para cima do quarto. Esse é um ponto interessante, quando a gente não sabe mais o que fazer. Eu acho que essa é uma grande regra para fazer, é você entregar para quem sabe. É você entregar nas mãos de Deus. É Ele que vai levá-lo para um lugar de cima. Eu acho tremendo, porque no versículo 20 diz que ele clamou ao Senhor. E mais uma vez está aqui uma resposta. Quando parece que não há vida, que não há esperança, que não há mais nada, oração funciona. Balança quem está perto de você, diga: o clamor funciona, oração funciona, clamor funciona. Clama, 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 clama. Clamor funciona. Era um clamor de mudança, de transformação. É interessante que, se você ler um pouco mais à frente, no livro de 2 Reis, quando conta a história de Eliseu com a sunamita, ele procede mais ou menos da mesma forma. Diz que primeiro ele clama a Deus, depois no verso 21 diz que ele estende sobre o menino e ele clama novamente a Deus. Eu vou usar a mesma aplicação. Você quer ver uma coisa que muda as pessoas? Primeiro é o clamor. Quando você clama a Deus, quando você entrega nas mãos de Deus e clama a Deus, e volta o coração para Deus com vontade. Outra coisa que o texto diz é que ele se estendeu sobre o menino, ele abraçou o menino. Se ele fez igual Eliseu fez, ele botou assim a mão, deitou em cima do menino, esquentou o menino. Eu quero dizer que às vezes é isso que resolve. Que filho, tem hora que você pode bater que não resolve, que brigar não resolve, que xingar não resolve, que quebrar o pau não resolve. Clamor resolve. Primeiro você clama. Depois que você clamou, ao invés de você quebrar o pau do menino e bater, você pega ele e bota ele aqui assim, ó. Você abraça.
você ora pelo abençoado. Não abraça muito em cima não, senão você sufoca o menino, que a vontade que tem é de esgoelar, né? Aí você abraça, você chora, você clama a Deus, você unge ele com óleo. Pode estar caído, pode merecer o mal, mas você ora, deixa ele sentir a unção de Deus que está dentro da sua vida, deixa ele sentir o calor e o fogo de Deus que está dentro de você, deixe que ele sinta que o óleo, a essência de Deus que está dentro da sua vida, que ela saia, que impregne na vida dele. Primeiro você clama, você tem que ter unção. Segundo, você tem que passar essa unção no clamor, no abraço, no corpo a corpo, olho no olho, boca a boca, conversa, olha nos olhos, abraça, diz que ama, ora. Uma vez eu fui ajudar uma família que estava passando um momento muito difícil. Uma pessoa envolvida na bebida, muita bebida, muita bebida, muita bebida, muita bebida. E já tinham brigado, e quebrado o pau, e fez tanta coisa. E disse: bispo, não tem mais, não sei mais o que fazer. Lembrei dessa passagem. Eu disse: olha, vamos fazer uma coisa diferente. Quer que você marque um almoço lá na sua casa? Não é porque eu queria o fã caipira não, mas é porque eu tenho uma ideia que nós vamos fazer. Junta todo mundo da sua família, para ele parecer que é a família que está reunindo. E eu vou chegar lá de surpresa. E nós vamos fazer uma intervenção espiritual na vida dele. Foi tão interessante. A hora que eu cheguei, estava lá a família e tudo. E ele acordando, porque passou a noite na bebida. Juntei a família toda, um monte de pai, mãe, um monte de irmão. Botei ele sentado ali, ele achou que eu ia fazer uma oração e tudo. E eu disse: você sabe por que nós estamos aqui? Não foi para comer, estamos aqui por sua causa. Ele assustou. Eu tinha conversado com algum da família. E aí eu comecei, um por um da família: diga para ele o quanto ele é importante. E todo mundo na maior calma: olha, nós estamos preocupados com você. Olha, eu te amo. Aí a irmã chega e diz: quando você era pequeno, você lembra que eu cuidava de você? E o cara começou a virar um choreiro. E a mãe começou a falar, e o outro falava. Ninguém estava cobrando dele. Chamar ele de cachaceiro já tinha chamado. Chamar ele de sem vergonha já tinha sido chamado. Chamar ele de vagabundo já tinham chamado. Agora estava chamando ele de irmão, chamando ele pelo apelido carinhoso. Falava, chorava, abraçava. E ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. Lúcido. Abracei, orei com ele. Sua família está preocupada com você, que é o seu bem. Nunca mais bebeu na vida. É diferente. É diferente. Unção de Deus. E aquele filho retornou a ele. Aquele pouco de azeite na botija, aquela pouca farinha na panela, era só uma desculpa para um grande milagre de Deus, para não deixar aquela mulher morrer, para não deixar aquele rapaz morrer, para o nome de Jesus ser glorificado. Sim, o nome de Jesus, porque Jesus iria falar dela. E o mais importante, para Deus abençoar a sua vida no dia de hoje. Amém? Fique de pé e nós vamos orar. Vamos apresentar nossa casa e nossa família. Eu quero que você pegue agora essa botija, porque ela é apenas um sinal. E você vai colocar sua vida, sua casa, sua família, os seus filhos diante de Deus. E você vai clamar. E eu creio no poder da oração. Eu creio no poder desse clamor. Você ainda está vivo, ainda é possível.
As coisas estão difíceis, mas é possível melhorar. Você tem hoje uma ferramenta fundamental. Ainda tem um pouquinho de fé no seu coração, por isso que você veio aqui nessa noite. Ainda um pouquinho de esperança no seu coração, por isso que você está fazendo essa campanha. Ainda um pouquinho de certeza de que a vida pode ser melhor. Você viveu a vida, as vezes são consequências, são erros, mas o Senhor está presente para mudar e transformar. Oh Espírito Santo de Deus, creio no poder. declare.